Hello, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o projeto GEM, Gestão Eficiente Mitani, e demos início à trilha do gestor treinador. Tivemos uma introdução na aula passada e hoje nós vamos falar sobre aprendendo a aprender a peneira, né? Então, vai ser dividido em 3 partes, né? A primeira, o desenvolvimento da inteligência, que vai ser nesta aula de agora. Na próxima aula, nós vamos falar sobre qualidade da formação cultural. E na terceira aula, nós vamos falar dos 7 passos, né? 7 passos para o sucesso dos treinamentos, né? Bom, desenvolvimento da inteligência. Lá no início dos anos 70, eu observando os gabariteiros. Gabariteiros é uma profissão, é o serralheiro que desenvolve dispositivos, equipamentos, gabaritos, né, o que o próprio nome diz, gabariteiro, para auxiliar os operadores da produção a produzir as suas peças, as suas spare parts, né? Esses gabariteiros, observando esses gabariteiros, era uma coisa interessante. Eles tinham baixa formação cultural. A maioria deles mal tinham cursado o primário, né? 4º ano primário, né? Não tinham nem chegado no exame de admissão daquela época, né? Mas tinha uma criatividade imensa, cara. E eu liderava um grupo da ferramentaria que tinha os gabariteiros, eram 9 gabariteiros. E todos eles recebiam alguns projetos e eles dependiam só da mente deles para bolar aqueles dispositivos fantásticos, né? E foi essa curiosidade minha, como que uma pessoa com tão baixa formação educacional conseguia ter ideias tão criativas a ponto de produzir dispositivo para que as outras pessoas pudessem produzir milhares e milhares de peças. Impressionante. Aí eu realmente, com a curiosidade da época, né, fui pesquisar. Passei grandes jornadas em bibliotecas da cidade lá de Canoas. Né, foram N dias pesquisando. Mas foi numa biblioteca, lá na escola La Salle, que eu me deparei com uma revista, O Cruzeiro. Era uma revista que já tinha saído 2 anos antes, ou 3 anos antes, sobre um estudo de 3 universidades americanas que avaliaram o QI da humanidade. Chamou a minha atenção porque estava lá o título, o QI da humanidade, igual o chapéu do Napoleão. Impressionante. Aquela revista foi um marco para mim. Eu me ative os detalhes de como eles fizeram os testes de QI e no resultado. A maior parte da matéria estava atrelando o QI da humanidade com a personalidade do Napoleão. Eu deixei essa parte de lado e me interessei, é óbvio, nos dados. Vamos ver. Foram analisados 151.322 pessoas em 3 anos de trabalho. Foram aplicados os mesmos testes de QI em todas as regiões do planeta, em todas as classes sociais. E é óbvio, saiu uma curva normal. E nada de anormal nisso, porque tudo na natureza deveria se comportar assim, né? Uma grande parte em torno de uma média e uma menor parte nos seus extremos, né? Que se chama curva de Gauss. Como ele ficou parecido com o formato do chapéu do Napoleão, a matéria da revista se baseou nessa parte, né? De coincidência do formato. Mas
mas não tinha... Não poderia ser diferente o resultado da pesquisa, né? Vamos analisar um pouquinho. Vamos analisar. Interessantíssimo, cara. Por quê? A mesma proporção que tínhamos do lado das pessoas com distúrbio, com problemas mentais, nós tínhamos a mesma proporção pro lado das superdotadas e gênias. Interessante, né? A grande maioria em torno de uma média. Nós que trabalhamos, estamos na atividade, coisa e tal, nós estamos deste meio aqui para cá, né? Interessante observar que 0,5% das pessoas eram superdotadas e 0,3% gênios, né? A mesma proporção do outro lado. 0,3% das pessoas com problemas sérios e retardadas, vamos chamar assim, e 0,5% com problemas, né, com distúrbios. Vamos entender mais um pouco dessa pesquisa. Olha o que me chamou a atenção. 99,5% das pessoas não tinham a formação do primeiro grau. Não tinham completado o primeiro grau. Impressionante. Pareciam os meus gabariteiros lá, né? E o mais incrível, 138 pessoas que caíram como nessa faixa de superdotados e gênios, nunca entraram numa sala de aula. E aí, a minha curiosidade aumentou. Meu Jesus do céu! Então, não é a escola que deixa a gente inteligente. Essa foi a conclusão. Porque, imagina, só poucas pessoas, 6 pessoas que estavam classificadas entre superdotadas e gênios, sabiam o que era e estavam se beneficiando disso, trabalhando com isso. Somente 6. E aí é óbvio, né? Eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Comecei a estudar vários autores. Um que mais contribuiu para mim, para defender uma tese, foi Jean Piaget, o desenvolvimento da inteligência na criança. Mas eu li outros autores. Puxa, como é que a inteligência se desenvolve, então? Se não é a escola. Na realidade, eu descobri que a escola dá combustível para te usar a tua inteligência. Mas tu já tem ela. Teu que é teu. Tá? Ele foi criado por você. Então, eu desenvolvi uma tese que está no meu livro Aprendendo a Aprender, a Peneira, que como que se desenvolve a inteligência. Vamos comparar um cérebro normal para a gente entender melhor, um cérebro de uma pessoa normal, como se fosse um recipiente de 5 litros cheio de grãozinhos finos de areia. Isso mesmo, cheio de grãozinhos finos de areia. É aproximadamente por volta de 86 bilhões de neurônios. Imagine só, 86 bilhões de neurônios, né, que compõem um cérebro normal, né? Este cérebro começa a ser, esses neurônios, né, na formação do cérebro, começam a ser gerados desde o primeiro momento da fecundação. Os neurônios começam a ser gerados. E eles não param por um bom tempo, né? Durante a fase da gestação, né? Durante essa fase, até uma faixa de idade entre 7 e 9 anos de idade, tudo que essa criança ela é exposta, tudo que ela vê, tudo que ela percebe, tudo que ela é estimulada, não tem qualquer impedimento para entrar no cérebro. Isso mesmo. Ou seja, não tem barreira nenhuma. A partir dos 7 e 9 anos, entre 7 e 9 anos de idade, o próprio cérebro cria uma barreira que eu estou chamando de peneira. Para quê? Para isso mesmo. Para peneirar o que entra para dentro.
Porque se não tivesse essa peneira, entraria tudo, e aí seria um desastre. Entraria coisa até que não presta, né? Então, interessante isso, né? Se a gente lembrarmos da nossa avó, falando para nossa mãe, você está mimando muito essa criança. Quando ela crescer, ela vai ficar lerda, ela vai ser devagar. A nossa avó provavelmente não pesquisou o assunto, mas ela sabia que algo existia, que quando ela ficasse adulta, né, a capacidade dos neurônios e a agilidade deles, de acordo com a criação da criança, ela seria mais ágil ou menos ágil, né? Então, e é isso mesmo, né? Se uma criança é estimulada a pensar, se uma criança é estimulada a fazer certas atividades antes da criação da peneira, quando a peneira se cria, o cérebro foi muito bem estruturado, inclusive na sua velocidade de comunicação com os neurônios. Depois dessa faixa de idade, aí a peneira, ela realmente faz uma seleção do que vai entrar para dentro. E aí, olha só, uma peneira que tem a malha aberta, né, é fácil a assimilação. Aquela peneira que a malha é bem pequenininha, ela dificulta a assimilação. Imagine vocês, os nossos operários, nossos trabalhadores, que estudaram muito pouco e não exercitaram o trabalho de receber informação ao longo da sua vida. A peneira deles é uma peneira totalmente fechada. Eu diria até que alguns nem é peneira, é uma chapa de aço de 2 polegadas, né? Que tem lá no lugar da peneira. E as pessoas acham que passar uma informação vai entrar. Não vai entrar, vai bater lá e vai sair. Não vai entrar para o cérebro. Agora, imagine vocês, nós temos que abrir essa peneira. Uma peneira muito fechada, nós temos que achar uma forma de penetrar. Porque lá dentro do cérebro, independente da formação cultural que eles têm, quantos são superdotados, quantos são gênios, ou quantos estão muito próximos da... E não sabem, porque não tem o combustível que é conhecimento. E cabe a nós, né, a habilidade no treinamento de abrir a peneira. Temos formas de abrir sim. Uma é usando a técnica do construtivismo, ou seja, construir as informações com eles. Ao invés de passar a informação, ajudá-los a descobrir aquele conhecimento. É um método construtivista, né? Eu vou mostrar um exemplo desse método que acontece meio que naturalmente. Os menores de rua, crianças. Essas crianças passam o dia inteiro, o cérebro a 1000 por hora, pensando como é que eu vou arrumar comida, onde eu vou dormir, como é que eu vou levar alguma coisa para minha mãe, como é que eu vou roubar certa coisa, infelizmente, né? Eles, quando adulto, já com a peneira totalmente ali adaptada, né? Eles são tão inteligentes, eles têm um QI tão apuradíssimo, que eles, infelizmente, indo para o lado errado, e eles, mesmo enclausurados, conseguem comandar uma rede de tráficos e drogas, infelizmente. Tamanha a inteligência deles, né? Então, menores de rua é um exemplo disso. Outra forma de abrir a peneira é o toque de emoção, né? Exemplo, novelas de televisão. É emoção pura. Se você falar com algum funcionário seu, com algum colaborador seu, que assiste novela, ele te conta no detalhe, ainda faz prognóstico. Porque a emoção é tão forte que ela penetra, né, no cérebro facilmente. Um exemplo também forte de emoção, hein? Um acidente de carro. Muitas vezes nós passamos por um acidente, mal olhamos assim, deu uma piscada de olho só e já vira o rosto, porque é uma cena desagradável, né? Aquilo entra tão rápido, aquela emoção é tão forte, aquele choque é tão forte, que aquilo penetra no nosso cérebro. Passa pela peneira, independente
se ela está fechada ou não. Você chega a sonhar à noite, mesmo ter visto apenas de relance. Toque de emoção. Tem umas pessoas que são hábeis nisso, os pastores de igreja. Conseguem transmitir emoção a ponto de fazer as pessoas até se mexerem com relação a isso, né? Toque de emoção, a música, né? A música, ela é uma emoção pura e ela penetra facilmente, né? Toda vez que a gente pudesse colocar música, né, para facilitar num treinamento, seria ótimo. Um exemplo de toque de emoção. Estive na fábrica da Kubota, lá em Nara, no Japão, visitando num treinamento que eu estava fazendo lá. E passeando pela fábrica, estavam lá os quadros das melhorias daquele setor, né? Tudo que eles estavam fazendo, né? Eles chamam, Kaizen, né? Melhoria. E tinha um lá que era um funcionário que estava segurando uma chave. Eu perguntei para o guia lá, o que é isso aqui? Aí ele explicou que são melhorias, coisa e tal, e eu perguntei. E esse que está em destaque? Esse é o Titaco. O Titaco, ele trabalha na montagem do banco do trator, e ele, para poder fixar o banco, né, ele tinha que dar um quarto de volta, tirar a chave, um quarto de volta, tirar a chave, porque tinha um obstáculo. E aí, o que ele fez? Ele foi lá na área de manutenção, esquentou, entortou de maneira tal que agora ele só não precisava mais ficar tirando para enroscar. Ele só colocava uma vez a chave e enrosqueava aquilo até o fim. Na minha cabeça, quando o cara explicou aquilo, já passou assim, lá no Brasil isso é gambiarra. Isso não é melhoria, isso é uma gambiarra. Mas fiquei por isso mesmo. Ao passar pelas outras áreas da fábrica, estavam lá as melhorias e o Titaco, grandão, segurando a chave. Aquilo já começou a me deixar curioso. O Titaco era o único que repetia nas outras áreas, em todas as áreas que eu fui. Estavam as melhorias e estava o Titaco. Quando nós chegamos no auditório para fazer a sessão perguntas e respostas para o grupo lá de japonês lá, um banner enorme em cima do palco com o Titaco segurando a chave, com aquele sorriso maroto dele. Eu não esperei começar a sessão perguntas e respostas. Eu chamei o nosso tradutor e eu perguntei, pergunta para ele aí, por que um negócio tão simples desse está tão maciçamente divulgado pela fábrica? Aí eu esperei lá a tradução, né, da resposta dele e a resposta foi, nós aqui no Japão gostamos das coisas mais simples, aquelas que estão na nossa cara e que a gente não vê. E normalmente vocês ocidentais gostam das coisas mais complexas e acabam complicando tudo. Nossa, aquilo parece que foi um soco que eu levei no estômago. Não fiz uma pergunta nenhuma, mas, puxa vida, fiquei encucado com aquilo. Né? Uma coisa tão simples, né? Quando de volta ao Brasil, eu imediatamente fui escrever um livro. E o livro se chamou simplesmente Just in Time. Eu contando essa passagem me deu um estalo. Mas claro que eles divulgam uma coisa simples dessas em todas as áreas, para criar a sensação de capacidade nas outras pessoas. Claro, o titico que trabalha lá no outro setor, vê o Titaco sendo apreciado em toda a fábrica, só porque entortou uma chave, ele também vai pensar em fazer alguma melhoria lá. Ao contrário, se eu divulgo maciçamente uma coisa mais complexa, que o engenheiro fez, coisa e tal, eu crio sensação de impotência. Eles são muito espertos como passam essa emoção no local de trabalho com os seus colaboradores, né? Então, o toque de emoção, como eu falei, abre a peneira, né? Mas tem que ser na dose certa. A dose exagerada não é boa, porque ela arrebenta com as malhas da peneira. Esse é um caso nos Estados Unidos, o Jim Jones, 1978. Ele conseguiu passar tanta emoção e penetrar tanto no cérebro das pessoas que ele fez quase 1.000 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, tomarem veneno e morreram. Lamentavelmente. Então não é isso que nós queremos. Nós não queremos dar um choque de emoção. Nós queremos dar o toque de emoção. Então, a dose certa,
sendo aplicada na arte de treinar, a dose certa na arte de apreciar e a dose certa na arte de divertir, vai realmente fazer com que a peneira abra, né? Imagine vocês esse imenso país nosso, o nosso querido Brasil, uma população maravilhosa, com QI alto, acima da média mundial. O que falta para eles é conhecimento, né? Se a gente fizer isso com construtivismo e com toque de emoção, não tenho dúvida que o sucesso vai ser sucesso os treinamentos, porque vai estar com a peneira aberta para assimilar esses conhecimentos. Então, pessoal, a aula de hoje é Aprendendo a Aprender a Peneira, primeira parte, desenvolvimento da inteligência, né? A dica foi que todos nós temos um QI muito bom, um grau um coeficiente de inteligência. Todos os nossos colaboradores, quem está na ativa está da média para o lado dos gênios lá. Quantos dos nossos são superdotados e gênios e não sabem? Cabe a nós, como gestores, na hora de treinar para passar o conhecimento, se preocupar com a abertura da peneira deles. Muito obrigado, até a próxima aula.